Olá, esse é o quarto vídeo que complementa a cartilha Comunicando Ciência, desenvolvendo um projeto de divulgação científica. Neste vídeo, vamos conversar um pouco sobre as tomadas de decisão, sobre a identidade visual do CDPC e FSU de Minas e do projeto Experimentoteca. Vamos conversar um pouco sobre a importância de se pensar na identidade visual do projeto de divulgação científica. Nós estamos num mundo repleto de muitas informações e essa identidade visual do projeto é essencial para que a gente consiga garantir que a nossa mensagem se destaque e alcance o público que decidimos como público-alvo do nosso projeto. A identidade visual ela é muito mais do que só a marca, do que o logotipo. Ela abrange a escolha de cores, de tipografia, de design e de elementos visuais que ajudam a representar o nosso projeto. Uma identidade visual forte, coerente, ajuda a criar uma impressão duradoura, facilita o reconhecimento das pessoas e aumenta a credibilidade do projeto. Além disso, ela ajuda a comunicar a essência e os valores do nosso projeto de maneira clara e bastante envolvente. Ao observar as marcas do CDPC e da Experimentoteca, fica bastante claro que a nossa inspiração foi a própria marca do Instituto Federal, os seus quadrados com cantos arredondados e o seu círculo vermelho. Então, mantivemos as cores. No caso do CDPC, a gente trocou pelas letras, que seguem um padrão parecido com os quadrados. E no caso da Experimentoteca, a gente se inspirou na maçã do Isaac Newton para trazer uma leveza, uma alegria para o projeto. Para quem não tem onde se apoiar num primeiro momento das escolhas, como a gente teve, o círculo cromático pode ser um bom aliado para a escolha das cores, né? O círculo cromático ele nos ajuda a entender a relação entre as cores, ele facilita essa escolha de paletas que transmitem uma mensagem correta e que causem o impacto que a gente deseja. As cores complementares, por exemplo, que são as opostas no círculo, criam sempre um contraste, destacam as informações importantes. Por outro lado, as cores análogas, que são vizinhas no círculo, proporcionam harmonia e coesão, ideal para criar uma sensação de unidade. Além disso, a psicologia das cores pode desempenhar um papel bastante importante. Cada cor evoca emoções e associações diferentes. O azul, por exemplo, transmite normalmente bastante confiança, paz, segurança, perfeito para projetos, por exemplo, de divulgação científica. O verde, por outro lado, já está mais associado à natureza, sustentabilidade, excelente para temas ambientais. Portanto, ao utilizar o círculo cromático no desenvolvimento da identidade visual, a gente consegue garantir que as cores escolhidas não só sejam esteticamente agradáveis, mas também reforcem a mensagem e os valores do nosso projeto de divulgação científica. Bom, nessa tela, eu acho que dá para ficar bem claro como as escolhas da identidade visual de uma marca podem interferir diretamente na mensagem que ela passa. Então, aqui, por exemplo, para o CDPC, nós escolhemos, mesmo dentro da cartela do vermelho e do verde, cores muito mais neutras, mais sérias, mais institucionais, e a escolha dos elementos estão alinhadas a essas cores, somadas a quadros, box, né, caixas de texto, quadrados com os cantos arredondados, e algumas texturas que podem dar aí uma opção de destaque de alguns elementos. O CDPC tem um público-alvo muito mais amplo do que a Experimentoteca. Então, por isso, optamos por uma cartela de cores mais neutra. No caso da Experimentoteca, o público-alvo são os professores de escolas públicas e projetos sociais de Poços de Caldas e região. Obviamente, também os coordenadores e diretores. Nesse caso, a gente optou por uma cartela de cores muito mais vibrante, que também tem o vermelho e o verde, mas que se relacionam com as cores das disciplinas, né? Com química, biologia, física, matemática. Então, nesse caso, a gente quer uma comunicação muito mais encorajadora. A gente quer que esses professores enxerguem no projeto Experimentoteca um parceiro, um aliado para levar ciência para dentro das salas de aula por meio dos kits que são emprestados de forma gratuita para os professores, né? Então, a gente tem aqui realidades bastante diferentes. Então, mesmo a marca tendo cores idênticas, as propostas de identidade visual que nós desenvolvemos para cada uma delas é bastante diferente. O que tem em comum, além do uso do vermelho e do verde, a gente também escolheu a mesma família de fontes. Uma família limpa, clara, que tem muita facilidade de leitura. Então, esses são os elementos que toda vez que a gente for se relacionar com uma comunicação, uma mensagem, um conteúdo de divulgação científica, que quem assina é o CDPC, nós temos todas essas escolhas para fazer. Quando a divulgação científica acontece por meio do projeto Experimentoteca, todas essas escolhas aqui estão no nosso cardápio de opções. Aqui eu trouxe alguns exemplos
de marcas que foram criadas nos nossos boletins mensais, que a gente envia por e-mail para toda a comunidade escolar, né? Então, aqui o nosso boletim chama-se CDPC News e as marcas se relacionam com as cores do CDPC. Somente a seção que tem como ponto principal, como tema principal, a experimentoteca, que a gente respeita a cartela de cores e os elementos da própria experimentoteca. Então, a gente identifica visualmente quando a comunicação é do CDPC e quando a comunicação é do projeto Experimentoteca. Eu acredito que com isso tenha ficado claro como a identidade visual e as escolhas que se faz para uma identidade visual podem ser muito úteis na transmissão de uma mensagem e da divulgação científica. Até o próximo vídeo.